conseguimos voltar. Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira, 21 horas, e o nosso encontro na Conecta Mais TV é para falarmos sobre opinião. Esse é o Ponto a Ponto, que tem o apoio de Espanhol Materiais de Construção, Arcier, construtora e incorporadora, Unimed, Vale das Antas, Service, Contabilidade e Posto das Flores em Vila Flores. Nessa noite, eu tenho a honra de receber Cassiano Milhavaca, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Tecnologia da Educação pelo Centro de Computação e Tecnologia da UX, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão e Orientação Escolar pelo Núcleo de Educação à Distância, graduado em Pedagogia e em História, graduando em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor efetivo do Quadro Público Municipal de Nova Prata. Eliana Cherry, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em História do Brasil pela PUC, licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas, professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul na área de Humanidades do curso de História, professora da graduação, do mestrado e do doutorado de História na Universidade de Caxias do Sul. Eduardo Mota Calderaro, tabelião e registrador civil designado em André da Rocha, presidente da APAI de Nova Bassano e conselheiro da Federação Estadual das APAIs do Rio Grande do Sul, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Bassano por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores. E com essa nominata, eu dou início aos trabalhos desta noite do Ponto a Ponto, trazendo 3 assuntos que ficaram na mídia na semana passada e despertaram opiniões convergentes ou divergentes. No primeiro bloco, o impacto eleitoral da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. No segundo bloco, a temática do aborto, que voltou aos noticiários, seja pelo caso ocorrido em Santa Catarina ou pela decisão da Suprema Corte norte-americana. E no terceiro bloco, a crise energética que pode atingir a Europa nos próximos meses por conta do conflito na Ucrânia, que já se arrasta há mais de 120 dias. E no primeiro bloco, para falar sobre política, Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação do atual governo federal, que pleiteia a reeleição, foi preso em uma operação da Polícia Federal na última semana que investigava o aparelhamento do Ministério da Educação junto a um grupo de pastores evangélicos. A grande mídia estampa de hora em hora as atualizações sobre o caso que vem passando desde a semana passada. E a pergunta que eu faço ao colega de bancada: é possível vislumbrar efeitos na eleição dessa prisão que nós teremos aí no próximo mês de outubro? Ou seja, esse escândalo às portas da abertura do pleito eleitoral pode causar aí resultados diferentes daquilo que estava previsto? E para abrir o nosso quadro falando de política, Eduardo Calderaro, muito boa noite. Boa noite a todos. Hoje estou tendo o prazer de conhecer o professor Cassiano. A professora Eliane conheço já há algum tempo. Não vou dizer quanto, porque senão a gente se entrega, né, prof? Mas estou encantado com o currículo de vocês dois, né? Porque pelo amor que eu tenho por essa disciplina de história e também por pedagogia. Lá na PAI a gente trabalha muito com essa questão do amor do professor por essa atividade maravilhosa que é ser professor, e eu admiro muito essa função que vocês exercem na sociedade. E eu comentei com o Cassiano com o Thiago, que essa semana ele foi muito feliz nos assuntos. Embora a gente saiba que na nossa sociedade atual os fatos se sucedem com uma rapidez muito grande, né? Essa questão da prisão do Milton Ribeiro, aliás, o 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro, um deles sequer chegou a assumir, porque mentiu sobre o currículo e nem chegou a assumir. O primeiro era colombiano ou venezuelano, se não me engano, nem falar português direito falava.
Depois teve esse que mentiu sobre o currículo, depois o Abraham Weintraub, e agora esse, que era a única coisa que ele tinha vinculado à educação, e que ele era vice-reitor de uma universidade presbiteriana em São Paulo. Quando chegou ao Ministério da Educação, ficou espantado com o que era o Ministério, declarou que ia examinar pessoalmente as questões do Enem, para ver a carga ideológica das questões, o que é... Depois foi demovido, porque isso é impossível de ser feito, né? Pelo qual o presidente disse que botaria o rosto no fogo. Misturou alguns conceitos e a mão ele não botou, então podia botar o rosto. Hoje tem um artigo da Intercept que trata sobre essa questão de por que ele teria dito que botaria o rosto no fogo. E talvez até ele possa botar. E aí a gente vai entrar nessa questão eleitoral. Quem apresentou e quem mandou os pastores para ser intermediários dentro do ministério foi o próprio presidente da República. Não foi o Milton Ribeiro que levou esses intermediários para dentro do ministério para montar essa estrutura paralela dentro do Ministério da Educação, como já houve dentro do Ministério da Saúde, onde lobistas montaram. Isso foi levantado pela CPI na época da CPI das vacinas, e agora o mesmo esquema aparece de novo. Quem mandou esses dois pastores para lá eles foram apresentados por intermédio do presidente da República. Veja, não estou falando isso como uma forma eleitoreira de minha parte, isso são fatos já levantados. Tanto é, né, Duda, que a pauta que a gente traz ela é baseada nos fatos. A situação ocorreu semana passada. Então a gente não pode passar por isso sem comentar, já que todos os fatos da semana, aqueles que são dignos da gente abrir um debate, estão aqui. A questão não é eleitoreira, a questão é que temos um fato constituído. Houve uma investigação, houve uma detenção por parte da Polícia Federal do ex-ministro e há uma investigação em curso e nós temos fatos saindo de fato de hora em hora. Antes da gente vir para o programa, eu acompanhei, tinham outras implicações já que ocorriam de hoje de tarde. Então a questão ela está às portas da eleição, mas a gente tem que repassar ela. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que fala também, né? Exatamente. Então, as emendas do Fundo Nacional de Educação, o próprio ministro manifestou que primeiro ele ia atender as pessoas ligadas à questão das igrejas e etc., né, e dos deputados, e depois ele ia atender os vinculados aos pastores. Então, ou seja, não era demanda dele as demandas dos pastores. E essa intermediação, essa forma de fazer esse esquema de uma grande rachadinha dentro do governo federal não é exatamente do ministro. Ele depois ficou sabendo de como as coisas aconteciam, logicamente, mas não era montada por ele. Por isso, e até por isso que o advogado dele é o mesmo advogado da primeira-dama. Não é coincidência. Não é coincidência também que o desembargador que deu, do TRF1, que deu a decisão pela soltura, é um dos que está sobre a mesa do presidente a indicação dele para o STJ. E também é o mesmo que já deu várias decisões favoráveis ao governo federal, entre as quais liberação de madeira ilegal na Amazônia. E outras decisões também favoráveis ao governo federal. E o que é pior nesse aspecto eleitoral? O senador Randolfo Rodrigues conseguiu juntar assinaturas suficientes para a abertura de uma CPI no Senado. E a gente viu que a CPI da saúde, que estava sendo trancada pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, através de uma ação feita no STF, foi lá decidido que, tendo as assinaturas, cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado abrir a CPI. Não cabe ele analisar se deve ou não deve abrir, se há
contingência eleitoral para abrir ou não. Ele simplesmente precisa abrir a CPI, que estão dadas as condições para que se abra. Então nós teremos agora um período que faltam menos de 100 dias para as eleições e uma CPI com o dia inteiro batendo nesse assunto, uma CPI do MEC. Então a resposta para a tua pergunta é sim, logicamente vai haver um grande resultado eleitoral, porque isso vai ser desnudado, isso vai ser assunto corriqueiro. E um dos grandes discursos do governo Bolsonaro, que era um governo sem corrupção, que foi inclusive uma das falas do ministro numa das suas idas ao Congresso, no que ele foi rebatido pelo Glauber Braga, deputado do PSOL, agora perde a substância daquela parte do seu eleitorado mais conservador que batia nisso como se fosse um mantra. Isso se perde muito. Então, imagina uma CPI, como a CPI da saúde, vocês lembram que era o assunto. As pessoas paravam para assistir. E mal ou bem, o presidente tem um índice consolidado de 20%, 25%, tem mais mais um certo segmento que ele vai chegar a seus 30 e poucos por cento, como aparece nas pesquisas agora. E ele pode ter alguma flutuação para menor, então sim, com certeza pode ter algum resultado eleitoral. Muito bem. Professora Helena Cherry, então hoje nós temos, falando em Ministério da Educação, temos 2 professores aqui para falar também a respeito desse assunto. Como é que enxerga esse fato da semana passada e a implicação dele no pleito eleitoral, como o Duda colocou, há pouco mais de 100 dias da eleição? Boa noite, bancada. Boa noite, Thiago, Cassiano, Eduardo, né, a quem está nos acompanhando. É complicado, né, porque isso remete a várias reflexões, principalmente em torno do que se transformou a República Brasileira, né, se ela já nasceu utópica lá em 1889, né, se afastando, ao contrário do que ela dizia que ela seria para o público, se afastando do público, a gente tem assistido assim a uma série de situações muito desgastantes para a própria sociedade brasileira. Com certeza vai ter, e espero que tenha, né, implicações no processo eleitoral, mas o que me assusta muito é que o Estado brasileiro não é mais laico, né? Ele não tem sido laico. E quando a gente vê essa interferência direta do atual presidente ou dos seus ministros associado a determinados grupos religiosos, independente de qual grupo estivéssemos falando, a gente percebe um afastamento desse Estado com o compromisso que ele deveria ter com a sociedade. Então, é alarmante, sim. Quanto à campanha eleitoral, a gente vai estar vivendo ela mais próxima, né, a partir dos próximos meses. Acredito que todos esses fatos terão repercussão. Me parece que está tendo uma repercussão muito mais a nível externo do que internamente, né? Não sei se a sociedade brasileira já vem meio escaldada por isso, né? Nesses últimos 3 anos, ao menos. Mas quando a gente pensa em campanha eleitoral, a gente pensa também nessa possibilidade que hoje o marketing eleitoral tem, né? Então, nós acreditamos que vai repercutir, sim. Um outro fator das últimas semanas que também repercutiu, me parece que muito mais internacionalmente do que internamente, foi o assassinato do Bruno e do Dom. Isso também deverá repercutir, né? Agora, na posição de historiadora e professora, o que mais me apavora é que as pessoas não estão se dando conta de que o Ministério da Educação tem uma função enorme, como qualquer ministério. Por muito tempo a gente ouviu e ouve ainda falar muito mais do Ministério da Economia, né, em função do preço do gás, do combustível, da Petrobras, né, tudo isso.
todos os ministérios são importantes. E o Ministério da Educação passou por essa sucessão, né, de escolhidos do presidente para estarem no comando do ministério e atravessou também uma pandemia. Internacionalmente, a gente sabe que os efeitos, e o Cassiano também deve me ajudar nisso, né, da pandemia na educação brasileira, ela aponta um retrocesso de 3 anos, né, não apenas em função do vírus, mas em função, principalmente, porque boa parte das crianças e dos adolescentes não tiveram acesso adequado à educação online. Enquanto isso, as pessoas estão aí fatiando verbas extremamente importantes, né, para a educação. E aí é muito importante a gente pensar assim, que em momentos eleitorais, os candidatos, sejam eles nível federal, estadual, municipal, via de regra, tomam a educação como carro-chefe, né? Então, nós temos no Brasil, só do período de 1930, vou pegar 30 para não ficar lá em 1889, mas de 1930 para cá, a gente tem alguns discursos que são recorrentes. A corrupção, todo mundo vai... Vamos só lembrar lá do Jânio Quadros, né, com a sua vassourinha, depois o Collor... Pulando, Caçador, né? de Marajás. O caçador de Marajás, os culpados pela corrupção do Brasil. Corrupção, então, é freneticamente presente nas campanhas eleitorais. Outro tema é a caça aos subversivos comunistas, né? Então, sempre ameaça desde 30, 35 com a intentona, depois 64 com a ditadura civil-militar, só para pontuar alguns discursos que são sempre recorrentes. A corrupção, a caça aos comunistas, o combate à inflação e o carro-chefe é educação e saúde. E aí nós temos CPI da saúde, CPI da educação e a população assistindo de novo o afastamento do Estado brasileiro como seu representante, que deveria ser laico e para todos. Então é muito triste. Agora eu não sei qual é o alcance do entendimento e qual será o endereçamento das campanhas eleitorais nesse sentido. Porque conforme o discurso, o gestual, a veste, a aproximação com apoiadores, não é? Esse discurso ele pode ser muito bem revertido. Por isso que a educação desse ministério é extremamente importante para ajudar as pessoas a refletirem e perceberem, né, todos esses meandros. O que está claro é que o Estado atual não é um Estado laico, nem na educação. E isso é muito preocupante, né? Porque se fala dos estados que têm a presença religiosa, né, como, por exemplo, no Oriente Médio, e não se percebe que há aqui uma aproximação muito grande do Estado com setores religiosos. Não sou contra, tem que dialogar, mas dialogar com todos, não favorecer alguns. Muito bem. Cassiano, como é que enxerga essa situação no Ministério da Educação, as portas do período eleitoral? E nós já tínhamos discutido esse assunto do ex-ministro aqui no programa, mas agora ele ganhou, né, um novo contorno na medida em que ele se torna alvo de uma operação da polícia. Você que tem que colocar o Raimundo Faoro aí na pergunta, que caberia muito bem o Estado patrimonialista, né? Mas daí a prof ia dizer que eu só puxo o Faoro, só... Eu vou colocar isso, porque toda vez que ele vem com essa entrada, ele Comigo coloca também. um Faoro. Agora é a hora que ele vai colocar, porque o Estado patrimonialista se encaixa perfeitamente bem aqui, né? Aquela linha que não existe entre o que é privado e o que é público, né? Que Faoro muito bem coloca, e próprio Sérgio Buarque de Holanda, né? Isso, lá em Raízes do Brasil, coloca do Brasil Homem Cordial, né? Que também tem muito, dialoga muito com essa conversa do Faoro, né? Daquele brasileiro malandro, espertinho, querendo chegar no poder, não para entender o poder como algo público, né? Mas como um benefício próprio seu. E a gente está vendo isso, tá? E é uma realidade que, volta e meia, ela desponta, acho que tu colocou muito bem isso. Nós estamos chegando numa questão da eleição, né? Qual é o primeiro reflexo? Para mim, eu vejo são dois. O primeiro, falando da eleição,
o impacto numa das bases principais do governo, que é o eleitorado evangélico, porque, querendo ou não, né, todo esse eleitorado evangélico em algum momento usufrui ou já usufruiu da educação e sabe que ela é importante. Então, uma coisa é você surrupiar dinheiro de outras áreas, agora quando tu toca na questão da educação, parece que mexe com o âmago da dor de muita gente por aí. Então, acho que aí vai balançar bastante. E outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu acho que já está causando impacto agora, é nos conchavos e nos acordos internos políticos. Eu estava falando da questão interna, acho que chacoalha mais ali. Por quê? Porque o Centrão está dominando a esfera federal agora. Né? Vai depender deles uma CPI agora para apurar a questão do MEC. Não podemos esquecer que o próprio presidente da FNDE, né, que depois o presidente, para poder facilitar a sua comunicação, e é normal de qualquer outro presidente, para conseguir governar, ele vai dar uma repartida nos poderes para poder ter governabilidade na esfera executiva também, né? Ele fatiou a FNDE para um presidente, que é o Marcelo Lopes Pontes agora, ele é do Centrão, né? Ele era, acho que, secretário do Ciro Nogueira, do PP. Indicado pelo Ciro Nogueira. Isso. Então, quem está lá dentro é do Centrão. O que vai facilitar agora para o Centrão? Aumentou o poder de barganha, né? A gente sabe, a gente já viu agora, né, em vários casos, que quando a corda tá no pescoço do presidente, tá mais, o nó tá mais folgado, é mais difícil barganhar. Agora, quando o nó tá mais apertado, fica mais complicado, né? Então, qualquer pedido que vier agora, para evitar até uma CPI ou sujar mais ainda essa imagem, em pleno 100 dias antes de um processo eleitoral em que o próprio presidente pleiteia a reeleição, vai ser jogo importante pro Centrão, né? Agora sim, me chama a atenção essas notícias bombásticas e essas prisões preventivas, assim, de rompante, né, de chegar e aí depois já no dia seguinte solta. Me parece uma coisa muito bem orquestrada, né, para movimentar realmente essa questão da influência ali dentro dos três poderes. Porque, como tu comentou, né, prof, não é de hoje que esse lobismo acontece dentro das mais diversas esferas do governo federal, né? Tanto para você ter uma ideia, já que estamos falando da educação, só para citar um exemplo, lá em 1996, quando é aprovada lá em dezembro a LDB, que é a Carta Magna nossa da educação, né, se instituiu um negócio chamado a Década da Educação, né, em que o Estado se comprometia a desenvolver alguns princípios dentro da esfera administrativa pública para conseguir alavancar, potencializar a educação no país para que ela pudesse se desenvolver mais. E uma das estratégias era criar uma forma com que os estados e os municípios tivessem uma comunicação direta com a FNDE. Isso lá em 96 surgiu essa ideia. Em 2005, o MEC, junto com a FNDE, que a FNDE é uma autarquia, né, do MEC, criou um sistema, que é o CIMEC, que é um sistema integrado de comunicação entre municípios e Estado. E dentro dele, ele elaborou um projeto chamado PAR, que era o Plano de Ações Articuladas, que era um quadriênio em que os estados e os municípios pleiteavam diretamente na porta da FNDE os recursos para a educação, né? A ideia era bem simples. Eu não vou dar... porque antes, qual é que era a ideia disso, né? E é bem claro, assim, a proposta desse projeto. Era evitar esses lobismos, esses atravessadores, esses modos, esses salões que ia acontecendo o quê? Onde essa verba ia se dispersando e ela não chegava realmente na cidade X que precisava de ônibus, na cidade Y que realmente precisava de uma escola, ou na cidade J que tinha problema com merenda. Né? A grosso modo ganhava mais quem chorava mais. E era assim que acontecia. Então, com essa ferramenta, você fez o quê? Você tentou encurtar isso. Você tentou, porque ela funcionou bem um bom tempo. Realmente, ela permitiu um mapeamento mais real e fez com que realmente a FNDE conseguisse chegar em algumas realidades e redistribuir melhor o dinheiro. Né? O Fundeb é um exemplo disso. Né? O Fundeb, ali depois desse plano decenal, ele potencializou muito, principalmente, a formação dos professores dentro da educação básica brasileira.
Só que como tudo, né, sempre se dá um jeito, lá pelas tantas, esse plano ele começou a aparecer espaço para a disponibilização de emendas parlamentares, para recursos de emendas propositivas, e aí começou a acontecer o quê? Voltamos para um balcão de negócio, né? E então a gente vive de ciclos, que é triste tu ver que daí você vê uma coisa avançando e de repente tu leva um solavanco para trás e você não consegue entender de onde é que veio esse solavanco e por que isso. Lógico, a gente sabe que entende por quê. Ou não consegue entender, ironicamente. Nessa hora assim. O pai não aparece, né? Oi? O pai do tombo não aparece. E aí, como diria o Faoro, né, uma massa invisível em torno dos poderes da República se manobra e cria novas situações, especialmente desse jeito que o Cassiano trouxe, né? Nós temos o Faoro também fazendo com que os funcionários, né, que trabalham nos gabinetes trabalhem mais como se fosse um gabinete particular da sua liderança do que um gabinete público da população, né? Muito bem, acompanharemos esse fato e as suas decorrências nas próximas semanas. Nós vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a temática sobre o aborto. Um caso em Santa Catarina que mobilizou os meios de mídia e trouxe as mais diferentes opiniões sobre a criança que com 11 anos foi submetida a uma audiência judicial com situações um tanto quanto controversas depois de expostas na mídia, e a Suprema Corte norte-americana que também trouxe novas regras para os Estados Unidos sobre a política do aborto. Nós voltamos em 3 minutos. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, nós voltamos neste segundo bloco, agora com os destaques de um fato que na semana passada chamou muito a atenção e as opiniões contraditórias tomaram conta da internet. O Ponto a Ponto chega até você graças ao apoio de Espanhol Materiais de Construção, Arcier Construtora e Incorporadora, Unimed Vale das Antas, Service Contabilidade e Posto das Flores.
A semana que findou foi circundada por fatos ligados à temática do aborto. O primeiro caso da semana passada foi uma criança de 11 anos, grávida, após ter sido estuprada, que teve o direito ao aborto legal negligenciado pelo Sistema de Justiça do Estado de Santa Catarina, que só tomou uma atitude após a denúncia se tornar notícia no portal The Intercept. O segundo fato se vincula à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que suspendeu a eficácia de nível federal acerca do direito do aborto, delegando a decisão vinculada a essa temática aos Estados federados. Prezado colega de bancada, quais as considerações sobre esses fatos e por que a temática do aborto se torna tão pendular? Ou seja, ela vai e volta nas discussões contemporâneas da nossa sociedade. Professora Eliana Cherry. É outro tema bem sensível, né? Como nós historiadores tratamos esse tipo de tema, porque ele remete a um outro tema sensível, que é a questão de gênero na sociedade mundial, na sociedade brasileira. Então, o aborto remete imediatamente a pensar qual é a condição da mulher na sociedade brasileira. O que ocorreu com a criança em Santa Catarina, como bem dito, né, ganha uma repercussão maior, porque a família foi adiante e alguém aí conseguiu vazar, né, a conversa da juíza com a menina, e isso ganhou uma repercussão muito grande. Mas a questão, ela se refere a algo muito maior, né, que é, historicamente, me desculpem a redundância, posto o desconhecimento sobre o direito ao corpo, né? O que molda o corpo, o que esse corpo pode fazer, o que esse corpo pode sofrer, né? A ação da juíza, eu não vou entrar na questão legal, né? Vou deixar isso mais pro Eduardo, né? Que entende mais que isso, mas a questão está de novo referindo ao desrespeito à lei, né? Muito talvez em função de que esse Estado, de novo, né, não é um Estado laico, que tenha um atravessamento aí de conduta moral, religiosa, de fé, não sei, não posso julgar isso, mas o fato que eu estou me remetendo é o que é o corpo humano, em especial nessa circunstância, o corpo da mulher. E por que a mulher, ainda hoje, ela tem que dar satisfação à sociedade, e aí em especial à sociedade brasileira, dos seus atos e do seu corpo. Seja se moldando a um mercado, né, de beleza ou de suposta beleza, ou seja se moldando a padrões morais, que não são necessariamente padrões éticos. O aborto, no meu entendimento, como mulher, como mãe, como historiadora, ele é um direito da mulher. E o que ocorreu com a menina foi uma violação deste direito. Eu diria assim, mais uma violação dos direitos no Brasil. Quanto aos Estados Unidos, o Cassiano usou uma frase muito emblemática. Parece que a gente avança um pouquinho, né, dá um passo à frente e depois dá 2 passos atrás, né? Então, essa sociedade que se diz uma sociedade da liberdade, agora ela está retirando, falando dos Estados Unidos, né, retirando essa liberdade da mulher gerir o próprio corpo, não é? As pessoas talvez, e eu acho que esse é um dos objetivos do programa, né, criar reflexões e pontos a pontos diferentes de vista. Muitos podem dizer assim, mas isso é pecado, né, o direito à vida daquela criança. Oi, a gente já assistiu isso quando do advento da pílula anticoncepcional. Alguns setores religiosos, não é? E alguns setores da sociedade se opunham ao uso da pílula anticoncepcional.
Bem como da camisinha. Bem como da camisinha. Eu fui lá na década de 60, né? Associando ao movimento lá, a segunda onda do movimento feminista, né? Ao ponto de algumas católicas não poderem comungar porque o padre, o pároco, enfim, soube que ela usava anticoncepcional. Então, ela era uma pecadora. A camisinha, lá nas nossas épocas de carnaval, tinha até... agora dedurei, né? Ok. Nós somos da década de 60, né? Final da década de 60. Pronto, Eduardo, não tem mais como fugir. Tinha até uma musiquinha... Lembra? Tomar a pílula. Não, essa aí era uma, mas essa era da pílula. Mas tinha uma que era um quadro. Aparecia, era do Ministério da Saúde, aparecia um peru na televisão e a musiquinha era. Deve lembrar. Bota a camisinha, bota meu. Lembra? Um escândalo geral. Então, o sexo é um tabu. O aborto é visto como uma imoralidade, mas a gente não presencia uma discussão profunda sobre o direito da mulher gerenciar o seu corpo, a sua vida, a sua ação. Isso me incomoda. Muito bem, professora Eliana Cherry. Cassiano Milhavaca, como é que tu enxerga essas duas situações que nós tivemos na semana passada e que colocam novamente a temática do aborto no centro da discussão social? Olha, a questão do aborto é uma das discussões que eu prefiro assistir do que participar, né? Mas tudo bem, catou. Porque me chama muita atenção, né? Até pelo próprio conceito do que se entende vida, né? Pelo prisma dos mais vários prismas, desde do político, do religioso, do filosófico, do social, né? O próprio médico, né? Então tu vai ter várias concepções muito diferentes e muitas vezes divergentes do que é a vida e de quando ela começa. Que eu acho que é o maior nó da discussão do aborto quando você fala quando que é a gênese da vida. Então é uma discussão que eu, particularmente, assim, não consigo construir uma opinião muito consistente. Eu vou perambulando muito por ela. Mas agora, essa questão que aconteceu aí em Santa Catarina, em Tijucas, né? Me chamou muita atenção porque vamos assim, foi um socorro judicial que virou uma culpabilidade de homicídio, né? A mãe vai buscar apoio na justiça, porque o hospital, baseado numa recomendação do Ministério da Saúde, né? Apesar do código, que eu estava comentando antes, né? Apesar do Código Criminal dizer que o aborto é em 3 casos, né? Anencefalia, risco de vida da mãe e estupro. E o estupro. E lá está bem claro que não tem período, não tem tempo, enfim, mas há uma orientação do Ministério da Saúde, que é antiga, que deveria já ser revista, que é até a 20ª semana, né? E o hospital ele simplesmente era um procedimento padrão. Ele preferiu ter um amparo judicial porque a menina estava com 22 semanas. Né? E aí começa toda a celeuma. Né? Aí começa toda uma busca por um Estado para proteger, e o Estado está, que nem a própria Eliana Cherry comentou, né? Acabou criando uma culpabilidade em cima da criança e do corpo dela, fazendo ela se sentir muitas vezes culpada por não gerir o filho. E aí eu fui anotando algumas frases ali e tem uma que eu achei que se eu tivesse na situação, imagina uma menina de 11 anos, eu já ia dizer, não, claro, com certeza, vamos levar adiante, porque uma menina humilde de 11 anos na frente de uma juíza toda empetecada dentro de um fórum. A pressão, né, os discursos, né, os endereçamentos, né? Olha essa frase que eu anotei. Em vez da gente tirar da tua barriga e ver ele morrendo e agonizando. Aí depois ela se pediu desculpa, disse que ela não sabia que né, no processo do aborto, né, o próprio coração da criança ela já vai enfim, o feto ele não vai sair do ventre e vai agonizar, né? Mas só essa imagem para uma visão de uma criança de 11 anos de idade. E uma criança que já havia sido estuprada. Exatamente. Outra violência. E que já havia dito
para psicólogos, para assistentes sociais, porque a juíza, a primeira atitude dela foi fazer o quê? Que eu achei a segunda coisa assustadora, tirou da família. Porque, tanto que quando ela tirou da família, daí eu tava ouvindo a notícia, eu disse, tá, mas então, já menor, mas então foi o padrasto, alguém da família. Não foi. Digo, mas então por que tirou da família? Né? Aí ele deixou bem claro, não, porque aí a juíza diz, não, para proteger uma criança, mas havia uma preocupação de que a mãe fosse levar adiante o aborto. Mas nesse tempo que ela fica em custódia da justiça, né, aí tem o acompanhamento dos assistentes sociais, até tem uma declaração da psicóloga que acompanhou, deixando claro, uma psicóloga, né, uma assistente social, que acompanhou, que conversou com a criança, que conversou com a mãe e que deixou claro nas suas colocações que a criança realmente ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E ali na própria entrevista com a advogada, ela percebeu que ela continuava não entendendo, a juíza péssima também na didática de fazer entender, né, porque ficou pior ainda. E mesmo assim me chamou a atenção que esses profissionais não foram ouvidos. Né? Tudo bem que veio também, a juíza se embasou muito na questão do que veio do hospital, principalmente na colocação de 2 médicos, né? Mas havia todo um outro parâmetro, quer dizer, o Estado até estava discutindo que, né, houve uma falha, houve um bug aí, né, do judiciário, mas eu acho que muitas vezes acho que caímos de novo naquela questão da linha tênue entre o que é público, o que é privado, o que é particular, meu corpo meu, o que não é. Que nem o caso agora também, já emendando daquela atriz, né? Sim, saiu hoje essa publicação. Ontem que saiu, né? Tipo assim, uma intervenção muito... A justificativa dela era que queria proteger a menina e a criança. Mas havia inclusive eu estava lendo, tinha uns laudos médicos que deixavam bem claro e citavam uma revisão bibliográfica muito bem elaborada, médica, dizendo, olha, em crianças de 10 a 14 anos, o risco dela morrer durante a gestação é 4 vezes maior. No ato do parto é 50%, ou seja, é uma possibilidade, é jogar para o ímpar com a menina de 11 anos. E fique claro uma questão, né? Nós temos aqui a juíza Joana Ribeiro Zimmer. Não, a questão é, claro, foi personificado na figura da juíza. A foto dela, loira e maquiada, correu o Brasil e o mundo. Mas o que me chama a atenção é a falha de todo o sistema de justiça. Não é a atitude despontada da magistrada. Claro que as falas dela chamam maior atenção. Mas todo o sistema de justiça de Santa Catarina, nesse momento, falhou. E de acordo com a advogada que prestava assessoria à família, isso só veio à tona quando a imprensa foi acionada. E aí no dia seguinte, após isso sair no Intercept, que já é conhecido por trazer situações assim que são, né, entranhadas em questões jurídicas e que muito tempo se expõem, é que houve uma movimentação. Nós temos, quando se fala em sistema de justiça, nós temos Poder Judiciário, nós temos o Ministério Público, nós temos a própria OAB e nós temos todos esses órgãos correlatos que fazem parte da assistência social e outras camadas que também se adentram nesse tipo de questão. Todo esse sistema falhou. A criança ficou 40 dias num abrigo, aguardando o entremeio, e se não fosse essa reportagem do Intercept, essa semana podia ser que nós não estaríamos aqui falando desse caso. A gravidez não para por 40 dias. E nós não saberíamos o que estaria acontecendo. Claro que no último final de semana a criança realizou seu aborto. O Ministério Público Federal entrou na questão e pediu explicações. Todo mundo tomou um partido. A juíza foi promovida e foi para uma outra comarca e deixou o caso. Enfim, tudo isso se moveu após esse acionamento da mídia. Mas o que me chama a atenção é a falha de todo o sistema de justiça em torno de uma criança de 11 anos que estava gestando uma vida não por vontade própria, mas a questão parece muito razoável de você balizar, e nós criamos uma violência de Estado contra uma criança. Eduardo Calderaro. Eu queria usar uma frase, e eu vou pedir para explicar antes que a professora Eliane me pule aqui. A fama é ótima. Depois ela vai concordar comigo. Ninguém é a favor do aborto. Nenhuma mulher é a favor do aborto. Nenhuma mulher engravida para abortar. Hoje eu vou sair de casa, vou engravidar. Eu posso abortar?
Nenhuma mulher faz isso. Nenhuma mulher sai de casa e põe uma roupa curta para dizer, olha, essa roupa aqui é especial para eu ser estuprada. Então eu vou botar essa roupa, que daí eu vou ser estuprada. E quem sabe eu engravide também, daí depois eu posso fazer um estupro. Eu posso fazer um aborto. Perfeito. Mas é um direito da mulher fazer. Tanto nesses casos estabelecidos em lei, numa sociedade muito conservadora como é a nossa, como era nos Estados Unidos, depois do caso Roe versus Wade, desde a década de 70, e que agora, em função das trocas dos ministros da Suprema Corte feito pelo governo Trump, se conseguiu a maioria conservadora na Suprema Corte. Seria o sonho do governo atual botar 6 ministros no STF, e aí ele teria maioria. Aí nós teríamos 6 iguais ao terrivelmente evangélico e o Cássio. E vocês imaginam como seriam as decisões. Essa juíza seria, quem sabe, a presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Porque todas as decisões seriam moldadas nesse padrão. A gente não tem lugar de fala para falar sobre o direito ao corpo feminino. E muitos homens ousam dizer que a mulher não tem esse direito. E deviam ficar no seu lugar quando ousam usar essas expressões e julgar as mulheres nesses momentos. E muitas vezes, muitas mulheres têm que se submeter a um médico homem ou a um policial homem quando sofrem um estupro. Daí eles ficam dizendo, mas tem certeza que foi estupro? É a violência do Estado de novo, daí, né? É a dupla violência. Como aconteceu com essa atriz, com a Clara Castanho, aí, com aquele jornalista fofoqueiro, e a outra fofoqueira também, que não teve a menor sororidade de proteger, ou aquela enfermeira que foi avisar a atriz no momento, dizer para ela, olha, vou vender essas imagens aqui para um jornal sensacionalista. E a moça lá deitada na cama, logo depois de dar luz, e ter procurado todas as instâncias legais para fazer a entrega da criança. Pode obrigar alguém a gostar de uma criança fruto de um estupro? Tu olhar para essa criança pelo resto da vida e saber que ela é fruto de uma violência e ter lembrado do homem que estuprou? Se fosse a tua filha, é fácil botar essa pecha para a filha dos outros, para a mulher dos outros. Tem números que comprovam que a maioria dos homens casados que a mulher é estuprada, eles vão embora. Ou eles não tocam mais na mulher. Então tu imagina a mulher conviver com isso. E aí engravidar. E aí o homem fica achando que tem direito a dar opinião sobre esse assunto. Negativamente. E nos Estados Unidos agora passou para os estados. Muitos estados tinham a chamada legislação fantasma. Eles já tinham aprovado as leis já para proibir. E só faltava a definição da Suprema Corte e já proibiram. Tem lugares que qualquer tipo de aborto, mesmo em caso de estupro, é punido com prisão perpétua agora. Sim, a gente tem um retorno a questões mais inflexíveis. Estados onde há posições dos republicanos, basicamente, né? E que há também essa ausência da laicidade, assim, onde há mormons, especificamente, ou que eles têm muito lá essa questão da força evangélica também em muitos lugares, né? A Igreja Batista é muito forte nos Estados Unidos, né?
Com relação ao caso dessa menina, além da questão de gênero, nós temos também a questão econômica, né? Uma família pobre, eu queria ver se fosse uma menina rica, se a juíza ia agir da mesma forma, né? Muito bem, são circunstâncias de um assunto polêmico, por isso que eu disse na nossa ementa, né? É um assunto pendular. O movimento americano me traz essa situação. Nós temos um momento em que se dá uma abertura maior à temática do aborto, você tem um alcance federativo e agora você tem essa retração. Então... E tem um detalhe, que a Suprema Corte dos Estados Unidos é vitalícia, né? Os juízes ficam lá até virar múmia. Sim. Então, alguns deles doentes... mal conseguem elaborar assim, tá acontecendo. E não saem. Aqui temos 75 anos, a PEC da Bengala. E aí já teve época que eles defenderam que era para ir para 75. Depois, eu digo o governo atual, agora eles queriam baixar para 70 para poder tirar alguns. Para ter uma rotatividade. Para poder nomear. Então... Esse também o Brasil é o país do acordo, do jeitinho, mudamos hoje. Esses dias queriam mudar a lei das estatais para poder... imagina fazer uma mudança por emenda constitucional para o Congresso Nacional mudar decisões do STF. Tinha coisas isso do Centrão. Em jogo também. Sim, há poucos dias atrás. Muito bem, esses são os fatos polêmicos que a gente consegue enxergar indo e voltando na nossa realidade. Eu vou mandar um abraço para quem está nos acompanhando, mandando o seu recado nessa noite, a dona Tere Cúnico, também a Mirene Vera Furlaneto e a Rosaura Lenze, que estão nos acompanhando. No próximo bloco, a gente vai além mar para o continente europeu. O inverno vai dando as caras por lá e a falta de gás pode trazer uma crise energética somada à situação ucraniana. Nós voltamos em 3 minutos para falar sobre os 120 dias dessa guerra que está indefinida nesse momento. Já já, com você. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca RCE Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção.
Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Muito bem, nós retornamos para você com o apoio de Espanhol Materiais de Construção, Arcier Construtora e Incorporadora, Unimed, Vale das Antas, Service Contabilidade e Posto das Flores. Último bloco do Ponto a Ponto dessa segunda-feira para falar sobre guerra na Ucrânia e as consequências após 120 dias da invasão feita pela Rússia. Na semana passada, as notícias que começam a surgir na mídia internacional falam sobre o risco da Europa passar frio frente à escassez de gás. Na última sexta-feira, era 24 de junho, fazendo 120 dias da invasão russa no país ucraniano, em uma guerra que impactou de alguma forma diferente cada habitante do planeta. Seja pelo medo e apreensão que uma guerra na Europa traz, seja pela onda inflacionária que varreu a economia global ou pela ansiedade gerada com o que está por vir. Uma das consequências previstas, mas ainda não realizadas, é a crise do gás em meio ao inverno europeu, que pode congelar diversos países do velho mundo. Aos colegas de bancada, a pergunta que fica: a Europa corre o risco de passar frio nesse próximo inverno? E qual a interpretação da guerra da Ucrânia nesse momento, 4 meses após o início do conflito? Cassiano Milhavaca. Bom, eu fui buscar dados para tentar entender se realmente a Europa vai ficar... Passar frio ela vai, só que a diferença é que se ela tiver gás, né, é mais fácil. Eu acho que para esse inverno não, mas o próximo eu acredito que sim, porque do jeito que está indo essa guerra, né, e ela está se prolongando cada vez mais, e a gente tem, eu não sei, estou sentindo uns Estados Unidos muito enfraquecidos na política, na geopolítica internacional, principalmente começou com o Trump, depois descambou um pouco mais com o Biden, né, depois das situações ali do Afeganistão. Eu acho que o Putin, né, que já tem longa carreira dentro da Rússia, desde 2000, se sentiu na oportunidade de resolver umas celeumas antigas ali dentro da Europa, né? A começar ainda lá depois da pós-queda do Muro de Berlim, né? Começou ali com as reformas ali do Gorbachev, né? E do Bush pai, né? Que era na época, em que havia um acordo de que a Alemanha Oriental cairia, mas ela não seria militarizada, né? E que também os países do Pacto de Varsóvia, eles não iam aderir nem à OTAN, nem à União Europeia. E essas duas realidades mudaram muito, né? Nós temos hoje, contando hoje, são 12 países do Pacto de Varsóvia que estão dentro não só da OTAN, como da União Europeia. E a Ucrânia é uma espécie de tampão para a Rússia, né? É a última divisa que falta entre o Ocidente e Moscou, né? Se você pegar hoje no Google Maps aí e traçar uma rota do ponto mais oriental da Ucrânia em relação a Moscou, é 570 quilômetros. É 6 horas, é uma viagem daqui a Florianópolis, né?
E, né, professor, a gente sabe como é que é a geografia da Europa, né? Planície, né? E a gente conhece vários casos, como a história é cíclica, muitas vezes, né? A gente já viu o caso de Napoleão em 1812, nós já tivemos os alemães 2 vezes, e mais intensivamente em 41 com Hitler, né? Demonstrando que a falta desses acidentes geográficos facilitam, né? O acidente geográfico que poderia barrar a entrada na Rússia seria os Montes Urais, que já estão a muitos quilômetros depois de Moscou, né? E tanto Napoleão como Hitler barraram por causa do frio e não por causa da geografia do lugar. Então, por causa disso e por causa desse enfraquecimento que eu estou vendo bastante nos Estados Unidos, e aí o Putin está se destacando, está se fortalecendo dentro da geopolítica global, né? Ele não vai dar o braço a torcer. E nós tivemos a realidade ali pós-independência da Ucrânia, foi em 1991, né? Que as sucessivas trocas ali, né? De um lado pró-Rússia, por outro lado pró-Ocidente, né? Que desencadeia em 2014, né? Com a Revolução Laranja ali, né? A segunda Revolução Laranja, que o presidente é deposto, e aí a Rússia vê um risco de ficar sem saída para um mar de águas mornas, porque os principais portos da Rússia são de águas geladas e ficam 4 meses inoperantes. Então, por isso que fizeram tanto questão de ter a Crimeia, né? Porque é uma saída para o mar Báltico. Estou tentando lembrar da geografia da Europa agora. Que é águas mornas, então é muito importante. Mas a Ucrânia também é muito importante para a Rússia, porque ela é esse tampão até chegar. É a última linha que falta entre a Rússia e o Ocidente. Então, eu não estou defendendo o Putin, tá? Eu só estou tentando entender o que tem na cabeça do Putin, né? E o que tem na cabeça ocidental em tentar forçar, né, essa imagem dele enquanto alguém que está fazendo algo errado e fortalecendo cada vez mais as relações ocidentais. Se me permite, essa questão do suposto frio é nada mais, nada menos porque os gasodutos passam, né, pela Ucrânia. E como o Putin tá forte, né, vocês não querem, ok, então eu tranco, vocês ficam sem gás e vão passar frio. Então, além de ser uma barreira, né, entre o Ocidente e o Putin, tem essa questão, né? Ele tem a força neste momento. Tanto é que o embargo do Ocidente, né, quando começaram, as primeiras sanções foram em relação ao petróleo e ao carvão. Mas em relação ao gás natural, não, né? Não teve um embargo mais consistente, porque a Gazprom, né, que é a estatal que exporta 66% do gás para a Europa. Até fiz um checklist das principais, por exemplo, Finlândia. Quem mais recebe gás da Rússia? Finlândia está em primeiro com 97%. Imagina, 97% da tua matriz energética ficar na mão da Rússia. Bulgária e Estônia com 85%, Polônia com 80%, Áustria, Hungria, Eslováquia com 60%, Alemanha, que está agora naquele desespero, mas que acha que vai, por isso que eu digo, se a Alemanha está dizendo que consegue dar conta aí nesse inverno, é sinal que todo mundo vai conseguir. Mas o próximo, se a guerra assim continuar, o risco é grande, 55%. Itália e França em torno de 20%, 17%. Tanto que quando o Putin decidiu que ele não mais ia aceitar pagamento em dólar e sim em rublo, né, que um rublo vale 97 centavos, teve países que, por exemplo, a Hungria. Né, a Hungria não veio na onda dos países europeus, porque mesmo que ela importe 60% do gás, a matriz energética da Hungria é 32% gás natural. E ela ia se ver as escuras no inverno. E ela não teve o que fazer, a não ser aceitar e comprar em rublo. E as demais, a Alemanha está apertada porque, até nós discutimos isso um tempo atrás, a questão da Merkel, né, que ela havia fechado 3 usinas nucleares. Então a Alemanha está com a matriz energética dela comprometida por causa desse fechamento dessas... Porque agora o que a Europa vai fazer?
ela não vai ter tempo para produzir matriz energética sustentável. Ela vai para as matrizes energéticas sujas. Carvão, usinas nucleares, que já tem várias sendo reativadas e mantidas. Tinha algumas que, inclusive na Alemanha, tinha planos para outras serem desativadas, não vão ser, né? Então nós vamos ter o quê? Se isso acontecer, se isso se prolongar, a gente vai ter um aumento da poluição, aumento do efeito estufa, do aquecimento global, porque a Europa vai ter que ferver mesmo, cozinhar, para poder conseguir dar conta de sobreviver no inverno. E aí eu me chamo a atenção que todas as sanções, eu não sei, talvez não esteja vendo direito, mas me parece que todas as sanções estão afetando mais a Europa do que a Rússia. Sim, Com nesse certeza. momento dá para enxergar dessa forma. Isso que está me surpreendendo muito. Primeiro, a demora da guerra, né, que eu acho que nem Putin imaginava que ia ser tão demorado, mas está acontecendo, né? E o quanto o Ocidente estava bancando uma imagem de que ia destruir uma economia russa e o quanto ela está se destruindo. O quanto ela está se vendo frágil e o quanto ela é muito dependente da própria Rússia e o quanto ela não tem um plano B, né? Porque a Agência Internacional ali de Energia, né, destacou que até o final do ano o plano deles é 66%, é 66% a menos depender da Rússia. Mas se você começar a ler qual é que é o plano, eles não têm um plano. O plano é não ter um plano, é simplesmente dizer que nós vamos tentar. Mas tu não tem uma previsão fixa de dizer, ok, vai acontecer isso, isso, isso. A circunstância é bem complicada. O caso da Alemanha, houve, né, todo um programa de energia verde, vamos desligar as usinas nucleares, investir em matriz eólica e outras circunstâncias, e aí do dia para a noite a Alemanha outorgou toda a sua reserva energética para os russos, e agora a gente está no meio dessa situação que coloca todo mundo nessa como é que é? Uma sinuca de bico. Essa é a circunstância que eu estava buscando. Eduardo Calderaro, como é que enxerga essa crise energética e esse conflito há 120 dias de uma forma bem definida? Tem um livro do professor Muniz Bandeira, A Desordem Mundial, que ele faz uma análise da questão do multilateralismo, que é uma necessidade que o mundo tem para fugir do bilateralismo, que é o que os Estados Unidos a todo custo estão tentando reativar. Se vocês perceberem, qual foi a guerra que foi lutada no território americano, a não ser as guerras internas deles, a guerra da secessão e da independência? Nenhuma. Eles estão bancando essa guerra contra a Rússia na Ucrânia e forçando a Europa a pagar a conta. A Alemanha tem, historicamente, desde 2001, quando o Putin fez um discurso lá no Reichstag, no parlamento alemão, uma ligação econômica muito forte com a Rússia. E isso vem da Segunda Guerra Mundial, que como o país onde mais morreram pessoas foi a Rússia para combater o nazismo, a Alemanha tem meio que uma dívida ética com a Rússia e fez muitos acordos comerciais, inclusive dos 2 gasodutos. O segundo está interrompido e o primeiro funciona a pleno. E, segundo eles, no final de 2022, eles iriam desligar o gasoduto, mas eu, sinceramente, os analistas não veem como. Que não vão ter como prover tudo. O petróleo eles já não compram mais da Rússia. Mas aumentou muito o custo. E uma desaceleração econômica da Alemanha é um problema muito sério para a Europa. A Alemanha é o carro-chefe da economia europeia. E afetar o parque fabril diretamente, né? Que é muito dependente do gás. Né? O que é interessante para os Estados Unidos, né? É. Então,
eles também não contavam na Segunda Guerra, por exemplo, quando os Estados Unidos só vendeu para a Europa e lá de longe, o máximo que teve foi Pearl Harbor, né, teve a única batalha que teve em solo americano. Não contava com outro grande ator mundial que é a China, né? Que a China tem a Rússia como parceira agora. Então, muitas das coisas que a Europa faz um boicote à Rússia, ela consegue fazer negociações com a China. E não sei se vocês têm visto um crescimento muito grande que tem havido dos BRICS. A Argentina pedindo para entrar nos BRICS. O Irã pedindo para entrar nos BRICS. E outros. Então, forma um outro bloco. Semana passada houve uma convenção e o discurso foi muito coeso. Isso. Então vão se formando outros blocos. Essa questão do multilateralismo para evitar justamente essa superposição dos Estados Unidos. Que é o que eles gostariam de manter eles de um lado, a China do outro e só. Na verdade, existem esses outros blocos também se movimentando, né? E toda essa questão da guerra prejudica muito mais a Europa. Na Europa, mesmo antes da guerra, já existiam 35 milhões de europeus que passavam frio. Só que o que acontece na Europa? Existe um fundo europeu que contribui com todos esses europeus que passam frio. Aqui falavam que o brasileiro que ganha Bolsa Família é vagabundo. Tem 35 milhões de europeus que recebem dinheiro desse fundo. Recebem almoço em casa. Recebem dinheiro para comprar lenha. Recebem home care, pessoas que ajudam a cuidar de idosos em casa. Países que não têm aquecimento nas casas. Porque o aquecimento para eles é artigo de primeira necessidade. E eles vão ficar sem gás? Não, né? Então, isso que tu coloca que talvez o Putin não esperava que a guerra fosse durar tanto, na verdade, acho que ele calculou que fosse durar. Porque se ele faz um ataque massivo na Ucrânia, ele vai sair de tirano, né? Ele podia ter lançado uma bomba lá e já tinha matado o Zelensky, até a terceira geração do Zelensky. Mas não, ele está sendo cirúrgico, né? Eles chegam nos lugares e dizem, olha, afastem-se daqui, que nós vamos aqui próximo a uma fábrica de bombas, aqui vai ter um míssil. Retiram as pessoas. Temos situações esporádicas. Hoje foi bombardeado um shopping center. Mas assim como também foram feitos bombardeios na Ucrânia por ucranianos, aquele esquadrão Azov. Tem todas essas circunstâncias. Então, na guerra elas tem o lado oriental da Ucrânia, ele é muito mais russo que ucraniano. Né? Tanto que uma das reivindicações da Ucrânia é a independência de duas províncias, agora eu esqueci o nome, é bem difícil. No Donbass, né? Isso. Porque a reivindicação dessa é a independência desses lugares, né? E o reconhecimento da Crimeia. Como integrante da Rússia. Assim, na época, a união da Ucrânia com a Rússia é do século XIII. E todo esse crescimento industrial ucraniano se deu durante a união das repúblicas socialistas soviéticas. Então, na cabeça do Putin, ele deve pensar assim, vocês são o que são por nossa causa. E agora vocês querem usar toda essa estrutura pro lado europeu. Então, o que ele coloca? Vocês se mantenham neutros, né? Não vão para a OTAN, porque se eles estiverem na OTAN, a OTAN pode botar uma base militar na Ucrânia. A 570 quilômetros de Moscou. Exatamente. O que o Biden faria se o Putin botasse uma base militar dele no México? Ele invadiu o México no dia seguinte. Sim.
Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu não comento da questão do tampão ali, por isso que eu digo, tu pensar a cabeça do Putin, ele tá muito Sim, preocupado com essa aproximação da... Também não estou aqui dizendo que uma guerra é a solução. Não. Né? A solução seria eles terem sentado e acertado, negociado e etc. Sempre houve uma posição dos países da Cortina de Ferro, né? Que quando quando caiu o muro, que acabou aquela aliança militar, que a OTAN também acabasse essa aliança militar, só que pelo contrário, né? E foi tomando cirurgicamente, tanto que agora também a Finlândia, que também já fez parte do grande império russo, agora também pediu para fazer parte da OTAN. Já vai ser mais um outro e o cerco problema. vai se fechando, né? Exatamente. Então, o cachorro começa a latir na porta da tua casa, tu diz, opa, alguma coisa não está... Essa é a mentalidade que leva o Putin a fazer essa questão toda. E a política dele, ela é muito centralizadora. Com certeza. Né? Então soma mais assim, isso, né? E outro dos pedidos dele, o que é até meio paradoxal, é que o Zelensky trabalhe pelo fim do nazismo dentro da Ucrânia, mesmo o Zelensky sendo judeu. Porque aquele esquadrão Azov vem lá do Bandeira, não é Bandeira, é um outro nome, daqui a pouco eu já vou lembrar, que era um ultranacionalista ucraniano que na época da Segunda Guerra queria que a Ucrânia se juntasse ao regime nazista e inclusive promoveu o holocausto contra judeus dentro da Ucrânia. Então, esse esquadrão Azov, que está hoje dentro da Ucrânia e que atacou essas províncias que querem se juntar à Rússia, são inimigos declarados, tanto dessas duas províncias como do próprio governo russo. E o Putin pede aos Zelensky garantias de que eles serão desligados de apoio de armas, etc., do governo ucraniano. O que é uma coisa que não devia nem precisar ser pedido, né? Professora Eliana Cherry, para a gente encerrar. Nós falamos em janeiro que não teríamos uma guerra, aí depois... Pois é, né? Agora, será que a gente consegue imaginar o europeu seguro com as suas reservas energéticas? Não, eu acho que o mundo não está seguro, né? Qualquer conflito, hoje a gente tem mais de 30 conflitos, né, em todo o planeta. Claro que esse toma uma dimensão maior, né, por estar cutucando a Rússia. Eu só quero dizer assim, ó, a gente tem que lembrar por que começa essa guerra, tá? Essa guerra começa porque a OTAN, ela descumpre um tratado. Então, quando a OTAN começa a avançar sobre a Ucrânia e seduzindo, assim... E a OTAN, que desde a Segunda Guerra sempre esteve sob comando americano. Nunca sob comando europeu. A OTAN é Estados Unidos e Ocidente, né? Quando ela começa a descumprir isso, aí vem à tona o conflito. Porque também a gente não pode esquecer que o Zelensky é fascista. Ele não é nazista, ele é fascista. Ele é extremamente direitoso. Assim como Putin são dois governos em guerra, né? São dois governos autoritários. À medida que ele tomou, por exemplo, eu tento chamar a atenção, porque nós somos bombardeados pelas informações ocidentais, né? E, portanto, o endereçamento é a favor dos Estados Unidos, da OTAN, da Europa. Mas, assim, ó, para qualquer leitor, né, do cenário mais superficial, qual foi uma das primeiras medidas do presidente da Ucrânia? Podem sair mulheres e crianças. Os homens todos têm que ficar. Independente se eles queriam ou não ficar,
todos tiveram que ficar no país. Isso é uma medida autoritária, alguns dirão. Não é uma medida de guerra e tal. Ele não estava falando sobre o soldado. Ele pegou todos os civis. Isso é extremamente grave, não é? Quantas famílias não, mulheres e crianças chegaram no Brasil como exilados de guerra? Só mulheres e crianças. Eles ficaram lá para lutar pelo país. Será que todos ficaram mesmo? Acho agora que a guerra ela vai se estender. Não por muito mais tempo, quero ser otimista, e Cassiano, com certeza, né? O Putin tá jogando com frio, né? Gente, qual é o maior exército que consegue lutar no frio? Qual é a população que consegue sobreviver no frio? Mesmo após a queda do muro, né? Quando da Glasnost e da própria perestroika, a gente tem aí uma reconfiguração econômica naquilo que foi a União Soviética, né? E depois foi SEI, né? Comunidade dos Estados Independentes, depois virou Rússia e aí as repúblicas independentes. Eles conseguiram sobreviver, mesmo com carestia, mesmo com fome. Há uma resistência maior. Agora está chegando frio na Europa, né? Daqui a alguns meses começa o frio. Tem todo esse apoio, né, do Estado, que é um apoio grande. Em alguns países, a ajuda do Estado, por exemplo, na França, é de 400 euros para cada pessoa. Morador de rua, pessoas que estão com dificuldades, enfim, é bem diferente, né? 400 euros. Mas vamos lá. O que acontece? Acho que o frio vai apertar a OTAN e os Estados Unidos, que está, sim, enfraquecido nos últimos anos, e alguma coisa vai acontecer nesse cenário. Gosto muito quando o Eduardo, para fazer o fechamento, né? Quando o Eduardo traz, assim, essa população enorme de pessoas que estão passando por dificuldades. Essas pessoas na Europa, né? Essas pessoas, embora tenham esse apoio, a gente sabe do crescente desemprego, a gente sabe que, faltando energia, os metrôs poderão continuar abertos, as estações de metrô, que é uma estratégia que todos os países europeus usam no inverno, para a população poder ficar mais quentinha, né? Por causa dos trens e tal, né? Mesmo os metrôs estando abertos com uma crise energética, vai ter muito frio. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção é a violação desse acordo de energia verde, né? No Ocidente a gente ouve muito assim, eles apostaram no acordo, né, com a Rússia e agora eles foram traídos. Aí eu retomo, quem violou o acordo? Primeiro, essa é uma guerra de violação de acordo, que está matando muita gente, né? A economia global está toda interligada, o efeito estamos sentindo, mas é uma guerra de desacordos. A gente não pode esquecer. Na cabeça de muitos alemães, eles têm que o rompimento desse acordo para eles manterem o comércio teria sido do Putin quando ele invadiu a Crimeia. Aí teria sido a primeira. Aí depois ele restitui, só que agora a OTAN vai lá e ameaça. Guerra não deveria existir. Mas infelizmente está aí. Muito bem, você esteve conosco nessa noite pautando assuntos do nosso cotidiano que geram opinião e esse é o lugar do ponto a ponto. Agradeço profundamente professor Cassiano, professora Eliana, doutor Eduardo por todas as colocações, doutora Eliana. A única eu acho aqui, né? Enfim, por todas essas colocações é muito bom estar na companhia de vocês, debatendo educação, debatendo política, debatendo os costumes e debatendo a situação
geopolítica que nós também temos. Na próxima segunda-feira, excepcionalmente, não teremos o Ponto a Ponto. Retornamos no dia 11 aqui na Conecta Mais TV. E você segue a nossa programação. Uma boa semana a todos.